Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer, em tuas mãos, Senhor, quero viver. Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do horizonte, lá iria te encontrar. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Nesta memória, homenagem ao Padre Reginaldo Veloso, queremos visualizar e revisitar o quanto ele procurou atender aos apelos do Concílio Vaticano II. Não somente em matéria de liturgia, mas entendeu desde cedo o que reconhece o Concílio. As pessoas cristãs que participam ativamente no atual desenvolvimento econômico-social e lutam pela justiça e caridade, estejam convencidas de que podem contribuir muito para o bem-estar da humanidade e paz no mundo. É por este motivo que convido você a permanecer conosco, pois através dos testemunhos de pessoas que militam na Igreja Povo de Deus, você terá acesso às diversas faces que compõem a pessoa do Padre Reginaldo Veloso. Padre Reginaldo Veloso, alagoano de São José da Laje. Nasceu em 3 de agosto de 1937. Desde 1968, que ele caminha com as comunidades eclesiais de base e paróquias, estimulando-as a se organizarem como comunidades de comunidades. Participou de 4 intereclesiais das SEBs, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1992, São Luís do Maranhão, em 1997, Ilhéus, na Bahia, em 2000, e Juazeiro do Norte, Ceará, 2014. E de tradicionais romarias ao Juazeiro do Padre Cícero Romão Batista. De 1997 a 1998, cuidou da pastoral do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, em Casa Amarela, no Recife. Membro da Celebra, rede de animação litúrgica, elaborou o devocionário Ofício da Mãe do Senhor e participou da equipe que preparou o Ofício Divino das Comunidades, onde proporciona ricos e profundos momentos de oração conectados com a mais genuína tradução orante das igrejas cristãs. O Padre Reginaldo Veloso fez sua Páscoa aos 84 anos no Recife, no dia 19 de maio de 2022. Uma grande tentativa do concílio foi encurtar as distâncias entre o centro e a periferia. No campo da liturgia, Padre Reginaldo Veloso fez isso com muita maestria. Promoveu o encontro entre a profundidade do concílio e a vida do povo, sobretudo no que se refere à piedade popular. Falar do Reginaldo é uma alegria, uma honra. Historiando rapidinho, eu que o conheci aos 18 anos, quando ele era professor do seminário regional,
E naquela época estávamos mudando para Camaragibe, o seminário regional de Camaragibe. E Reginaldo vinha da Gregoriana, bem prontinho, com a fama de ser um liturgista, né? Bem conceituado. Quer dizer, no início de sua carreira, era padre e foi professor de liturgia no seminário, seguia um mestre de liturgia na época, Vagagini. A gente chamava ele, inclusive, o apelido de Vagagini. Muito bom ter conhecido o Reginaldo. Naquela época eu não tinha ainda começado toda essa transição que ele realizou de um modo tão eficiente, de sair da liturgia clássica, né, para a liturgia atual, que ele viveu até o fim, juntando toda a competência que ele tinha de fundamentos teológicos, espirituais e celebrativos da liturgia, e agora tudo isso casado com a liturgia popular, que isso foi entrando aos poucos, né? A liturgia popular, a sensibilidade dele não é uma coisa improvisada. Ele primeiro entrou na vida do povo, e daí foi bebendo dessa fonte e fazendo com que a sua teologia, a liturgia que ele aprendeu em Roma, fosse aos poucos tomando uma roupagem, um perfil de povo. E isso marcou profundamente a todas e todos nós. Não convivemos muito depois disso, mas fomos nos encontrar na confecção do ofício divino das comunidades, com outras pessoas que o Padre do Céu já chamou. Eu teria dito no passado, dizia até com Blanc, que gostaria de fazer um ofício, a liturgia das horas populares. Eu intuí aqui, e todo mundo intuiu do seu lugar, convergiu esse desejo, e afinal nos juntamos para realizar o ofício divino das comunidades. Então eu fico muito feliz de ter trabalhado com o Reginaldo, a competência dele, né? As discussões de arrumação, sobretudo quando tratava dos salmos, a dificuldade da escolha da palavra, dos refrões, mas tudo isso me fez muito bem. Eu me sinto honradíssimo de ter trabalhado com ele na confecção do ofício divino. Então, Reginaldo, para mim, é uma força, uma lembrança, uma memória muito feliz por ter sido alguém que aproximou aquilo que era do Concílio Vaticano II, toda a profundidade da Sacrosanctum Concilium, né? E a vida do povo. Arthur Peregrino começa o prefácio do livro Ofício de Romaria, obra-prima do padre Reginaldo Veloso, dizendo: a caminhada do povo de Deus é uma grande travessia de libertação. Nessa travessia, Arthur descobre uma das faces do padre Reginaldo Veloso, símbolo da resistência e da luta popular. Reginaldo Veloso, grande amigo, irmão e companheiro de caminhada. Conheci Reginaldo Veloso em 1980, por conta da expulsão do padre Vitor Miracapilo do Brasil. Sua solidariedade foi efetiva e afetiva. Na ocasião, ele fez o hino Vitor, Vitor, Vitória. Vitória, Vitor, Vitória. Esse hino custou a ele a prisão e um julgamento onde ele, por pressão da sociedade, das comunidades, das sedes, foi inocentado. E Padre Reginaldo Veloso, ele poderíamos caracterizá-lo como presbítero. Ele mesmo se intitulava presbítero leigo das sedes. Reginaldo Veloso, ele era uma pessoa com várias facetas. Amigo das crianças, animador e assistente do movimento de adolescentes e crianças, mas também da antiga ACO, Ação Católica Operária, hoje o Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, solidário e assessor da classe trabalhadora, do movimento de trabalhadores. Reginaldo Veloso como presbítero das sedes do Morro da Conceição e adjacências, e onde ele era convidado, chamado artesão do reino, era Padre Reginaldo Veloso. Padre Reginaldo Veloso é um grande símbolo da resistência e da luta popular,
poderíamos destacar como um grande dom de Reginaldo Veloso a sua arte, o seu gosto pela liturgia. A liturgia enculturada, ou seja, que a dimensão de fé está casada com a dimensão da política, da economia e do social. E ele traduziu isso muito nos seus hinos, nos seus cânticos, sempre cânticos bíblicos. A tradução dos salmos, poderíamos dizer que Reginaldo Veloso, ele foi assim magistral, grandioso. Ele dizia: eu não sou formado músico, mas eu tenho muita intuição. E é bem verdade. Quem não lembra? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. No testemunho a seguir, Marcelo Barros recorda que o documento preparatório para o Sínodo da Amazônia propôs para a Igreja Católica a possibilidade de descobrir novas formas de ministério presbiteral. Nesse sentido, acompanhemos a leitura que Marcelo Barros faz a partir da atuação do padre Reginaldo Veloso nas comunidades do Morro da Conceição, Casa Amarela, Recife. Queridos irmãos e irmãs, o padre Reginaldo Veloso é assim que, até na hora do sepultamento, todas as pessoas que trabalharam com ele, que conviveram, fizeram questão sempre de chamar, mesmo depois que ele deixou, digamos, de exercer o ministério no sentido eclesiástico, ele se chamava sempre presbítero leigo das comunidades. Era assim que ele se intitulava. Há 4 anos, o documento preparatório para o Sínodo da Amazônia pedia ao Papa e propunha à Igreja Católica de descobrir novas formas de ministério presbiteral. Essa forma atual, padre diocesano ou religioso, tem uma paróquia ligado a uma diocese, a um território celibatário, que estudou vários anos de filosofia e teologia. É um modo, é um jeito de formar os padres. O padre José Comblan tentou e fez isso na teologia da enxada e nos missionários do campo. O que ele queria, no fundo, era novas formas de ministério presbiteral, novos jeitos de ser padre. O Reginaldo Veloso viveu isso, não reconhecido, não assumido, mas ele deixou a paróquia, deixou a força, porque ele foi tirado, ele foi praticamente expulso da paróquia pelo arcebispo Dom José Cardoso, mas continuou coordenando as comunidades eclesiais de base que foram abandonadas, que foram deixadas de lado. E a partir daí, durante 30 anos, não 3, não 5, não 10, 30, até mais de 30, semanalmente, diariamente, percorrendo aqueles becos do Morro da Conceição, entrando em cada uma daquelas pequenas casas. E aí eram comunidades pequenas, não eram comunidades grandes, eram comunidades pobres. Aliás, eram, não são, porque agora, quando nós fizemos o sepultamento do padre Reginaldo Veloso, o que a gente descobriu foi uma vitalidade, foi uma atualidade, foi como elas estão vivas, invisíveis, mas vivas. E o padre Reginaldo Veloso, chamado por todos e todas de pastor, de irmão, de companheiro, pôde viver isso numa forma laical, social, política, revolucionária, mas sempre unindo fé, vida, fé, compromisso social, fé, entrega da vida ao mundo, e de uma forma que não precisava ter aqui na testa carimbado nem Deus, nem padre, nem igreja. Que isso seja para nós um testemunho e uma herança na nossa continuidade de busca e de missão. Deus abençoe a vocês. A introdução do ofício divino das comunidades começa assim: quando as pessoas trabalham para ganhar a vida
e para melhorar o mundo, estão continuando o ato de amor pelo qual Deus iniciou a criação. Nesse sentido, todo trabalho é coisa de Deus. Todo ofício é divino. Toda a nossa vida é liturgia. Nesse sentido, o padre Reginaldo Veloso foi uma pessoa conectada com a liturgia da vida em todas as suas dimensões. Falar de Reginaldo Veloso, nesse contexto em que a gente vive, há tão pouco tempo de sua partida, é falar de um presbítero que assumiu verdadeiramente a sua missão, né? Reginaldo não é só um grande liturgista, como se fala e todos nós o conhecemos, mas ele é, por sua vida, essa síntese entre a palavra de Deus e o compromisso cristão com a transformação da sociedade. E é nesse aspecto que eu queria falar de Reginaldo. Acho que Reginaldo, quando ele vai dar força, né, no fortalecimento do MTC, o Reginaldo que vai para dentro das comunidades eclesiais de base, fomentar a organização popular, o Reginaldo que, quando abandona o ministério presbiteral na sua forma, vamos dizer, de uma plástica litúrgica cheia de panos, e se torna um presbítero leigo, como ele mesmo se chamava, traz isso. Ele vai ter o altar dele na luta política. Reginaldo vai transformar, vai encarnar por sua existência, por sua militância, essa palavra que se torna vida no meio do povo. É uma liderança política, é uma liderança que se aproximou muito do Partido dos Trabalhadores, dialogou muito com o Partido dos Trabalhadores, é uma liderança que se tornou referência para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Em todos os movimentos, eu diria, de esquerda que a gente tem em Recife ou no estado de Pernambuco, há um pouco um nascimento do jeito de Reginaldo de ser. E não é só pelo aspecto celebrativo, mas é pelo aspecto do testemunho, né? Acho que ele é a palavra que sintetiza, vamos dizer assim, o Sacrosanto Concílio, que é a liturgia feita a partir da realidade, a liturgia feita a partir da vida do povo. Essa figura humana de Reginaldo Veloso, essa figura humana que dialoga com o jeito de ser de Marcelo Barros, que dialoga com o jeito de ser de João Batista, que dá vida, juntamente com Penha e outras pessoas, né, ao ofício divino das comunidades. Reginaldo Veloso é um patrimônio nosso. A gente não pode deixar esquecer. Não é uma página para a gente passar, é uma memória para a gente visitar cotidianamente. Visitar, se alimentar e projetar as nossas ações, né? E eu acho que nós, missionários do campo, temos muito a ver com isso. Temos tudo a ver com a história de Reginaldo. A história de Reginaldo, a história de nós cristãos no movimento, na Associação dos Missionários do Campo, dos monges que estão em Abreu e Lima, de nós que estamos espalhados pelo Nordeste inteiro, dialoga muito com Reginaldo Veloso. De maneira que a Páscoa de Reginaldo nos fortalece porque indo para o junto do Pai, ele nos anima a continuar na luta e nos anima a continuar a partir dessa resistência popular, de fincar o pé na realidade do povo, não se desgrudar, não se desapegar da realidade dos povos. Acho que esse é o grande testemunho que Reginaldo dá para nós. Segundo Lourdes Alvarez, o padre Reginaldo Veloso ofereceu para a igreja o que de mais original ele possuía: sua capacidade de expressar harmoniosamente a sua fé em literatura poética, melodia, música, liturgia, oração dos salmos, cânticos bíblicos e hinos populares. Tudo isso para fazer ecoar o mistério pascal celebrado na liturgia cristã. Um misto de força e ternura, militância e serenidade, indignação e profunda espiritualidade teceram a vida e a trajetória de nosso querido Reginaldo Veloso entre nós. Meu testemunho sobre ele vem depois de um tempo sofrido, martirial mesmo, vivido com seu afastamento pela Arquidiocese de Recife e Olinda do Ministério Presbiteral,
que ele nunca abandonou. A igreja, a quem ele amou e deu humildemente a sua vida até o fim, ele casado com a Edileuza e depois cujo amor até o fim nos trouxe seu filho querido João José. Ele ofereceu para a igreja o que de mais original ele possuía: sua capacidade de expressar harmoniosamente a sua fé em literatura poética, melodia, música, liturgia, oração, dos salmos, dos hinos bíblicos e também hinos populares que ele fez e que permanecerão para sempre, fazendo ecoar o mistério pascal celebrado na liturgia cristã. Sua fidelidade e coerência é medida em detalhes. Ele sofria, mas não desanimava, tentando nos ensaiar de verdade a partitura inspirada e criada por ele dos vários hinos, salmos e cânticos. Ele nos trouxe, preenchendo com a realidade atual dos pobres e pequenos, vários hinos antigos, valiosos, que vêm atravessando séculos desde a igreja primitiva. Ele atualizou esses cantos. Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo Jesus. Luz da glória, Cristo Jesus. És do Pai imortal e feliz, o clarão que em tudo reluz. Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo Jesus. Luz da glória, Cristo Jesus. Era comum ele nos dizer: eu não sou compositor, mas artesão da música litúrgica e popular. Não tocava instrumento, não escrevia partituras, mas suas composições são muito fiéis ao mistério da fé e à vida do povo, com perfeita coerência e autenticidade. É preciso nos lembrar do trabalho maravilhoso do ofício divino das comunidades, dos inários litúrgicos da CNBB, que carrega o grande repertório deixado por Reginaldo Veloso juntamente com outros compositores, compositoras. E como liturgista, e membro fundador da Rede Celebra, eu me volto no ano de 1995, na cidade de Goiás, onde, com a representação inesquecível de Dom Tomás Balduino, bispo da diocese, 16 pessoas de várias regiões do país, nos reunimos para darmos início à concretização de um sonho que inquietava várias pessoas, para criarmos uma rede solidária de formação litúrgica, trazendo a proposta feita pelo Concílio Vaticano II para as comunidades cristãs. Reginaldo foi nesse grupo pessoa relevante, pois juntamente com a Ione Bust, Penha Carpinedo, Marcelino Sivinski, Marcelo Guimarães, Domingos Ormonde, Marcelo Barros, entre outros, gestamos nossa carta de princípios, com princípios básicos, orientativos da Celebra. Esse nome foi sugerido pelo querido Carlos Mestres, do CEBI, que também estavam fazendo um trabalho já sobre a Bíblia e devolver essa Bíblia para o povo. Então nós também queríamos devolver a liturgia verdadeira, conciliar para o povo. Então o nome permaneceu Celebra. Só que nós também completamos com Rede de Animação Litúrgica, que já celebrou 10 anos, 20 anos, e o ano passado já celebramos 25 anos de existência, de trabalho e muito empenho. E com essa perspectiva da Rede Celebra, o Reginaldo percorreu vários lugares desse nosso país e com muito zelo, esmero e alegria deu a formação litúrgica das comunidades, para as comunidades, em vários lugares. E nós continuamos a atuar. E Reginaldo, além de outras ações sociais, estava sempre nos questionando, oferecendo sua especial e fraterna contribuição. A sua inquietude profética, sempre presente, expressava seu desejo da gente caminhar um pouquinho mais velozmente sobre essa reforma. Semanalmente, ele oferecia também para a página eletrônica da Celebra
um comentário bíblico litúrgico muito enraizado na vida do povo, com sugestões de cantos litúrgicos adequados para cada domingo. E eu termino dizendo que a Idileuza e o João José, que foram mais íntimos dele nesses últimos anos, possam se alegrar por serem escolhidos de Deus para essa convivência próxima e rica do nosso amigo, irmão, esposo, pai e presbítero da SEBS, como ele gostava de sempre assinar. Somos profundamente agradecidas a ele por tanta belezura, como ele costumava dizer também. Sua passagem entre nós foi uma imensa dádiva divina que permanece viva e ressuscitada entre nós em tantos cantos, hinos, salmos. E a sua presença nos nossos encontros nacionais, que era sempre uma pessoa muito participativa, questionadora também, mas sempre com muita força para o diálogo, para a contribuição. Obrigada, Reginaldo, você é muito querido. Interceda a Deus por nós, precisamos tanto nesse país. Para a irmã Penha Carpanedo, o Reginaldo Veloso era uma pessoa com a capacidade de escutar os anseios e oração do povo, e ao mesmo tempo possuidor de uma sensibilidade espiritual. Conheci Reginaldo Veloso no início da década de 1980. Desde então, nunca mais o perdi de vista. Tinha imensa admiração pelo seu trabalho no Morro da Conceição, curtia demais as suas músicas, acompanhei sua trajetória pastoral, a sua militância e o seu processo pascal até a sua última Páscoa para a casa do Pai. Tive o privilégio de me encontrar com Reginaldo inúmeras vezes. Quando eu ia a Recife, quando ele vinha a São Paulo e se hospedava em nossa casa, nas equipes de trabalho, nos encontros de formação litúrgica, na Rede Celebra. A mais marcante convivência com ele foi no processo para dar vida ao ofício divino das comunidades. Como Reginaldo teve um papel imprescindível nesse trabalho, pelo seu talento, pela sua competência artística, musical, litúrgica, pela sua capacidade de escutar os anseios de oração do povo, pela sua sensibilidade espiritual. Reginaldo era uma pessoa que não fazia nada de qualquer jeito. Tudo dele era muito bem feito. E quantas horas Reginaldo dedicou ao ofício divino das comunidades com todo cuidado, com todo carinho. Reginaldo era uma pessoa extremamente disponível, uma pessoa que fazia muita coisa, tinha uma agenda bem apertada, mas ele fazia sempre de tudo para atender um pedido que chegasse a ele. Quantas vezes eu recorri a ele quando o assunto era música? A última vez eu pedi a ele que completasse o que faltava no ofício de Maria Madalena. A gente já tinha várias coisas, inclusive algumas dele, e ele prontamente atendeu. E o que ele fez foi uma coisa linda, de rara beleza, impecável. Em uma nota de pesar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por ocasião da Páscoa do padre Reginaldo Veloso, dizia o seguinte: seu legado musical e poético é, sem sombra de dúvida, um tesouro e inspiração do cantar da Igreja. Um rico patrimônio no campo do canto pastoral e ritual, solidário com todos os sofrimentos da humanidade. Seu canto, ao longo destes anos todos, foi descobrir como cantar e como fazer cantar, cantando a vida. Por isso, gratidão a Deus pelo dom da vida tão abundante no padre Reginaldo Veloso. Gratidão também a você que nos acompanhou até agora.
e um afetuoso agradecimento às pessoas que nos legaram com seu testemunho sobre o Padre Reginaldo Veloso. A gente se despede com mais um testemunho e, quem sabe, em breve, a gente se encontra por aqui. Falar de Reginaldo Veloso e liturgia é um prazer para mim. Desde que eu me envolvi com liturgia, mesmo na fase da adolescência, já depois na fase adulta, sempre tive muito forte o referencial de liturgia Reginaldo Veloso, né? Seus cantos, suas melodias, suas salmodias, e tinha muita vontade de conhecê-lo. Em 1997 eu conheci Reginaldo Veloso aqui em São Luís, no Intereclesial. Aqui nós sediamos o Intereclesial em 1997, o nono Intereclesial, e Reginaldo fazia parte do grupo, né, da equipe que auxiliava na dimensão litúrgica, de ajudar na questão do canto, das celebrações, e eu fazia parte da equipe de liturgia. Então, para mim, foi maravilhoso. Depois eu tive outras oportunidades, daí em diante, né, de conhecer mais de perto o Reginaldo. Conseguimos várias vezes nos encontrar aqui em São Luís, com cursos de liturgia, curso de canto litúrgico. Depois também nas andanças da rede, a gente sempre se encontrava. Ser humano fantástico, maravilhoso, exigente. Me lembro de várias situações assim, até desesperadora das pessoas dizer: meu Deus, eu não vou conseguir cantar perto do Reginaldo Veloso, porque ele era exigente com aquilo. Ele dizia: eu não sou formado em música, né, em canto litúrgico, mas eu sei o que é a liturgia e eu faço canto para a liturgia. E ele era exigente com o canto litúrgico, com a melodia, com o jeito de cantar, com a espiritualidade de quem cantava. Mas era um ser humano fantástico, era um ser humano com a capacidade de ensinar, de ter a paciência de ensinar, de apreciar, ouvir quem cantava e melhorar, né, de ajudar naquilo que ele podia. A rede, o núcleo, né, aqui de São Luís, a gente está muito triste com a perda do Reginaldo Veloso. Mas assim, a gente agradece a Deus por esse legado, por essa pessoa fantástica, maravilhosa, e esse legado, suas melodias, seus cantos que ele nos deixa. E com a certeza de que ele agora canta em outra dimensão, com essa mesma alegria, com essa mesma exigência litúrgica e de espiritualidade. É só isso. É importante demais a vida de Reginaldo, aquilo que Reginaldo produziu, aquilo que ele deixou para a liturgia e para as nossas vidas. Descanse em paz, Reginaldo Veloso. Eu vou criar um novo céu e nova terra, e o que passou, passou. As misérias suportadas já não mais serão lembradas. Todo mundo a se alegrar com o que eu vou criar. Boca de povo, povo gritando novo, novo, Senhor Deus mandou dizer. Boca de povo, povo gritando novo, novo, Senhor Deus mandou dizer. Eu vou tornar Jerusalém uma alegria, todo o povo a sorrir. Na cidade eu vou vibrar, vendo o povo se alegrar. Já não mais se ouvirão choros nem lamentação. Boca de povo, povo gritando novo, novo, Senhor Deus mandou dizer. Boca de povo, povo gritando novo, novo, Senhor Deus mandou dizer. Boca de povo, povo gritando novo,